vocês, sejam bem-vindos a mais um ManteliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao lado da minha musa. Oi, 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 Érica Mantelli aqui. Gente, muito bem-vindo todo mundo. Que prazer ter vocês aqui. Mais um programa, mais uma noite. Toda quinta-feira, nosso programa especial para vocês. A gente fala de tudo. Sobre saúde, empreendedorismo, relacionamento, sobre casal, sobre família, qualidade espiritualidade. de vida. De tudo um pouco você sempre vai ver aqui. E hoje temos um assunto muito especial. Muito especial. Então aproveita, se você ainda não segue a gente, acompanha a gente, @ManteliCast no YouTube. Temos também o @ManteliCast Cortes, também no YouTube. Estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Estamos em todas as plataformas. Eu costumo brincar que daqui a pouco a gente está entregando comida pelo iFood, de tanta plataforma que a gente já está. Mas, por favor, se inscrevam, acione o sininho, deixe os seus comentários. Se tiver alguma sugestão de convidado que você queira vir aqui no programa, manda pra gente também. Deixa as dúvidas também relacionadas ao tema que você assistiu. Ou seja, interaja com a gente, é um prazer. Entre e seja muito bem-vindo. Encaminha pros amigos, pros inimigos, brincadeira, inimigo não. Não, pros inimigos Ninguém não precisa encaminhar, inimigo. não. Mas entrem e sintam-se à vontade, porque a casa é nossa, mas a casa é de vocês. É isso e aí. E o convidado de hoje, hein, amor? Me Especial. deu até uma dor nas costas aqui antes de anunciar. Não, ele. me aliviou, sabe? Me deu até uma dorzinha nas costas. Não, eu falei que tá doendo justamente pra ser atendido, né? É, bom, ele é bom. Bom, vou chamar o convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial que eu conheci pela internet. A gente vai contar essa história aqui, como é que foi. Vou chamar pra vocês Gustavo Ghiotti. É isso aí, uma salva de palmas! Ele que é um fisioterapeuta, referência em hérnia de disco, hein, gente? Quem é que nunca sofreu de dor lombar? E criador do método hérnia de disco sem dor. É isso mesmo? É. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, gente. Eu tô muito Prazer. feliz de estar aqui. Tô muito feliz mesmo. Eu admiro vocês como casal, como profissional. E tá aqui mais uma vez, né? Que eu já tive aqui algumas vezes anteriores, Sim. é sempre muito bom. Você já veio aqui pra apagar os incêndios da Érica, né? Pra salvar a vida dela de última hora, assim, em cima da hora. Ele foi capaz. A gente vai até contar sobre isso, porque foi assim que a gente se conheceu. Na verdade, eu acho que eu te mandei um direct, não foi? Foi um direct. Eu tive, gente... Bom, eu tive uma fratura lombar sacral em 3 anos atrás. 2 anos atrás? Uns 3 anos atrás. Vai fazer 3 anos, porque foi na festa de aniversário do meu pai de 70 anos. Eu lembro disso. A festa do meu pai era surpresa, ele não estava vendo nada do que estava acontecendo. Ia ser uma festa super especial, 70 anos, família toda chegando. E na hora que meu pai ia chegar em casa, eu saí toda empolgada para ir abrir a porta, eu escorreguei e desci a escada. O meu cachorro tinha feito xixi. Nossa. E tava molhada a escada, então olha o perigo. E aí eu realmente fui com o pé pra frente e bati. A dor na hora foi tão forte que me faltou ar. Só que naquela adrenalina, tipo, a festa tá chegando, os convidados estão entrando, eu desci, nossa, senti muita dor, fiquei mancando, mas eu falei, não, é a festa do meu pai, não deve ter sido nada, tal. Continuei a vida. E beleza. Fizemos a festa, aí o dia inteiro com dor, a festa rolando, tomei o remédio pra aliviar, falei, bom, tô andando, acho que não deve E ter você sido tão participou sério. da festa? Tudo, normal. No dia seguinte, não consegui treinar, obviamente. No outro dia, desculpa pra não treinar. Desculpa pra não treinar. É uma fratura. Não, e pior de tudo, não é que eu não consegui. Eu fui pro treino, tá? Eu fui. Você ainda foi na esperança de treinar. Fui na esperança de treinar, fui pro Muay Thai. Gente, será que ela gosta? Que nem Domingos. Será Né? que gosta? Fui pro treino, não conseguia chutar. Falei, nossa, a pancada foi forte e tal. E fui trabalhar, né? Não faltamos no trabalho jamais. Amado. Fui trabalhar. Trabalhei. No dia seguinte, voltei a trabalhar de novo. Só que na volta, eu não conseguia mais andar. Começou a me dar um formigamento nas 2 pernas. Uma dor absurda, insuportável. Falei, não, tem uma coisa muito errada. Eu fui pro hospital. Tinha fratura em 2 lugares no sacro. Você fraturou o sacro. Fraturei o sacro. Beleza. Tudo isso Que passou. sacro, hein? Que sacro. Não tem o que fazer. Porque E é não um dá... lugar chato de Chato, fraturar, né? porque Por que faz? Não tem o que fazer. Espera, ué. Repouso, Aham. imagina. Eu, um pouco ativa, fazer repouso. Aí tudo bem. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes as pessoas têm alguma fratura e tal, e depois entre aspas, a desculpa pra nunca mais fazer atividade. Não posso. Não. Fiz tudo Fratura bonitinho, cicatriza, né? Cicatriza, fiz fisioterapia, me recuperei, vida normal, tal. E aí, voltei a treinar, vida, né, treinando, mas você sabe, minha atividade física é intensa. Foi quando eu comecei a ter dor de novo. Aí eu até achava que era por conta dessa fratura. Eu falei, nossa, será que eu vou ficar limitada? E aí eu tive uma crise muito forte de dor. Foi quando eu te descobri. Porque aí eu fui fazer o exame, fui pro hospital. E aí eu tava com hérnia.
E Você aí, descobriu por conta da de dor uma outra dor. Aham. Eu tive dor de novo, depois de, tipo, um ano depois, eu tive dor, fazendo agachamento e tal, e senti uma dor muito intensa. Eu falei, nossa, isso não tá normal. Eu falei, será que é por conta da fratura antiga? Aí eu falei, não, isso deve ser degeneração por causa da idade. Ah, vai. E aí eu falei, não, tava doendo demais. Eu falei, gente, eu nem peguei tanta carga assim, tá doendo e tal. Aí também fiquei com formigamento nas pernas, uma dor muito intensa que não passava com nada. Fui em outro fisioterapeuta, fui em osteopata, não sei o quê. Nada tava resolvendo. Fui pro hospital. Aí fiz exame, aí deu hérnia de disco. Eu falei, gente... sabia que é muito comum a pessoa, às vezes, vai fazer exame para outra coisa e aí descobre, descobre que tem hérnia. Nem sabe, né? É. E aí que vem a questão do tratamento, né? Porque tem muita gente que se limita 100% por causa de um diagnóstico, né? Ah, não, então você tem hérnia, então agora você tem que fazer repouso e tal, e não vai ter mais jeito. E foi o que você me ensinou, justamente o contrário. Aí, pesquisando, justamente, eu falava, gente, quem que entende mais de hérnia, né, no Brasil? Eu comecei a pesquisar, tal, eu cheguei no teu nome, e eu falei, ele não é de São Paulo. Eu falei, ferrou, agora eu preciso ser atendida como? Aí ele falou, não, eu atendo online. Daí eu falei, gente, esse cara tá louco. Como é que o fisioterapeuta vai te atender online, né? Que estranho. E aí, o que eu mais achei incrível no seu trabalho foi isso, porque você faz o paciente entender qual que é o movimento pra ele. Porque diferente do que muita gente fala, todo mundo acha que tem que seguir um padrão, né? Ah, todo mundo que tem hérnia tem que fazer tal coisa ou tal exercício. E não. E a gente foi descobrindo isso, né? No nosso atendimento, qual que era o meu padrão pra gente descomprimir e eu ficar bem. E aí foi quando ele me atendeu a primeira vez online, eu achei meio estranho, fiquei com o pé atrás, falei, não, mas vamos dar o crédito, né? Deixa eu ver. Eu achei sensacional, eu tive uma melhora muito expressiva. Você grava, né, até, pra gente ver a evolução, né? E como que é pra vocês? Como que você foi desenvolvendo essa técnica? Porque isso a gente não vê em todos os lugares, né? Não. Eu tenho 14 anos de formado, Érica, e eu comecei trabalhando em hospital ortopédico, então era aquele fisioterapeuta convencional na época. Atendia muito pós-operatório e tinha muita coluna, e era tanta gente com problema de coluna que tinha um anexo no hospital só para atender gente com problema de coluna. E na época eu ficava mais com ombro, joelho, quadril, extremidades. Eu falei, gente, tem um problema aqui que tá num volume muito grande e parece que é um desafio, porque a pessoa fica 1 ano, 2 anos tratando. Foi assim que me despertou começar a estudar sobre coluna. Minha primeira formação expressiva, assim, para tratar específico coluna, foi a osteopatia. Foram 5 anos. Só que a osteopatia é muito terapia manual, Explica, né? o que é a osteopatia, porque tem gente que não conhece. Eu sou apaixonada. Gente, eu amo fisioterapia. Eu acho que é uma especialidade maravilhosa. Eu acho que faz todo sentido para tratamento e prevenção. Então, assim, Sim. desde que eu descobri a osteopatia há muitos anos, na gravidez da minha primeira filha, eu fazia osteopatia por conta de dor de cabeça e pra mim, nossa, ajudou muito. A Isabela fez também. A minha filha fez depois Sim. por conta de cranoestenose. Então, explica primeiro o que é a osteopatia. A osteopatia é uma vertente dentro da fisioterapia que trabalha com terapia manual visando a autocura do corpo. Então, é como se identificasse os pontos de tensão, você vai e faz uma correção ali com algum estímulo e o corpo, ele se equilibra. Se regenera. Se regenera, isso. E aí eu entrei para a osteopatia e eu fiquei muito enviesado com a terapia manual na época. E aí, desde então, eu pedi para sair do hospital, fui para o meu consultório, as coisas foram começando a acontecer, aí eu tive outro estalo, eu falei, gente, ainda é muita gente, como que eu posso fazer para o meu trabalho chegar para mais gente? E aí eu encontrei uma outra vertente, que é o método Mackenzie, que aí já trabalha com movimentos ativos, né? Que são movimentos específicos para tipos específicos de dor mecânica, que é uma vertente de dor dentro da área musculoesquelética, que a osteopatia não é muito específica nisso. Se chegar um paciente travadão mesmo, igual, por exemplo, você tava, né? Não adiantava dar estímulo, né? Tanto porque é que era você isso. já tinha feito, né? Sim, eu tava tentando, então, eu tinha massagista pra fazer liberação miofascial. Eu tentava pedir pra moça da drenagem soltar. E tudo que eu tentava fazer, às vezes ficar lá martelando em cima, não estava resolvendo mesmo, né? A parte da terapia manual, você já estava fazendo, ela é muito importante, mas chega um momento, Que limita, né? Que limita, tem um conceito que até eu falo muito, que é o seguinte, que é uma conclusão inevitável, né? 23 é maior que 1. O que é isso? Você saber cuidar da sua coluna é muito mais importante do que fazendo um comparativo, aquela 1 hora, ou que você vai... Eu faço comparativo que é só 1 hora, é o exame que você vai fazer, é o profissional que você vai na consulta, isso é fundamental. Mas as 23 horas que você fica no seu dia... O resto do dia é vai importantíssimo. Contar. Então, qual que é o diferencial, Érica? É pegar, por exemplo, alguém que está com dor há muito tempo, fazendo bons tratamentos, indo em bons profissionais, que era o seu caso, né? Sim.
e ensinar você a identificar os sinais do seu corpo. Porque identificando os sinais do seu corpo, eu costumo dizer que é a linguagem da dor e do movimento. A depender de onde está a região da sua dor, como que você está sentado, o movimento que você está fazendo. Pode ser uma dor, vamos falar assim, uma dor positiva ou uma dor negativa. Sim. Tem muita gente que está sentindo uma dor normal de um processo de regeneração, de recuperação, que poderia, por exemplo, continuar fazendo atividade física, mas que para porque acha que porque é dor é ruim. Sim. Então, esse conhecimento da linguagem da dor e do movimento que vai fazer a diferença para nas outras 23 horas você fazer o seu papel e acelerar o processo. Exatamente. Essa questão das 23 horas é tão importante que uma vez o Thiago, um osteopata também que me atende, ele me deu uma dica. Ele falou assim, não é possível que você tá com essa dor tal. Ele, como que é a sua mesa de consultório? Porque o meu mouse estava localizado de um lado em que eu tinha que ficar muito torta. E a gente no dia a dia não percebe. E aí eu tava tendo dor, ele falou assim, tenta mudar a posição do seu mouse e centralizar mais. E isso fez uma diferença total no meu dia. Hoje melhorou muito. Eu falo assim, como às vezes pequenas coisas, a posição que a gente passa há muito tempo, a gente não tá percebendo. Mas às vezes é isso que pode estar ao longo o dia inteiro te atrapalhando. Atrapalhando. Aí normalmente tem que entrar com algum movimento específico. Não sei se você vai lembrar. Nas primeiras consultas, a gente foi em busca desse movimento específico para você, né? Você tentava tudo. Ah, vai pra frente, flexiona pra frente. Tem gente que é pra frente, pra frente, que é pra trás. E você foi um movimento que eu chamo de alternativo, que é um movimento que não é muito convencional. E tanto isso faz sentido que você viu, não é falta de condição de ir num bom profissional, você foi em todos que estava ao seu alcance. Sim, mas é que no meu caso, a gente tinha que descobrir o que pra mim ia servir. Pra você ia servir. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, que a gente foi pra Fortaleza, lembra? Eu tenho as fotos, você viajou com a gente, né, pra Fortaleza? Praticamente. Eu dormi com os dois, gente, eu ia pro restaurante com ele. Ele ia com a gente andar de bug. Era o tempo todo no O Domingos devia, não é possível. Porque a gente foi viajar com as crianças e eu tive uma crise horrível na viagem, fiz massagem no hotel e não estava resolvendo, e eu estava com formigamento, e eu falava, meu Deus, não é possível. Tomando remédio muito forte, eu não gosto de tomar remédio, sou uma pessoa que, assim, eu realmente preciso ter feito todas as outras alternativas mais naturais para ter que chegar a usar algum comprimido, algum remédio. E eu tava medicada com remédios super fortes e não tirava a minha dor. E eu tenho os vídeos, eu lembro que você usou a 360, e eu tenho... A viagem inteira eu tava assim, ó, porque eu tava com dor o tempo inteiro. E aí eu mandava mensagem, falei, amor, tô com vergonha de mandar, mas eu vou mandar porque eu tô sofrendo muito. E aí, através do WhatsApp, ele conseguiu me orientar. E ele, Érica, faz tantos exercícios, tantos segundos, repete tantas vezes, tal. Vê e me fala como que você tá melhor, tal. E aí a gente conseguiu ali. Mas o que sobrecarrega muito a tua coluna é o peso da bunda, né? Raquel, corta, por favor. Não corta nada. Alguém não vai terminar o podcast. Antes que eu corte a cabeça deste ser. Eu não sei se eu fico sério ou se eu tô no meio aqui, né? Tá, se eu fico sério, eu vou rir. Cruzado, meu amigo, você tá frito. Mas sabe o que eu queria perguntar? Que até para as pessoas poderem entender. Quais são os sintomas mais comuns de quem pode ter uma hérnia de disco? O que a pessoa sente? Porque a Érica até comentou, às vezes você sente uma dorzinha, você acha que é normal, você acha que é só da postura que você tá, ou de ter abusado alguma coisa na academia, você nem suspeita que você tem uma hérnia ali. Sim. O que faz com que a pessoa fale, opa, peraí, isso aí pode ser realmente uma hérnia de disco? Principalmente dor irradiada. Vamos falar de hérnia de disco lombar, né? É muito mais comum que quem tem uma hérnia de disco lombar, vamos falar que a crise é da hérnia, né? Porque tem gente, por exemplo, eu tenho hérnia. Qual a porcentagem de pessoas que tem hérnia? Porque quase tudo, se você for pegar idoso, bom, é absurdo, né? Porque mesmo assintomático, a maioria das pessoas em algum momento da vida vão ter. Mas não significa que isso vai te limitar, né? Não significa que vai te limitar. O número de pessoas que tem uma hérnia assintomática e que muitas vezes nem sabe porque não teve nada para fazer um exame, não tem dor, é muito alto. Então, assim, ó, chega a quase 50% da população mundial. Caramba. A partir dos 40 anos, já quase 50% já tem hérnia de disco. Então, se a pessoa for fazer exame, possivelmente vai ter. É muito provável que ela tenha. Só que isso não significa que ela vai ser limitada. Ou que se ela tiver, ela tem que aprender os mecanismos para poder conviver com ela. Eu falo uma frase que faz muito sentido para isso aqui, que é você é maior que sua hérnia de disco. O diagnóstico ele não pode limitar a sua vida não pode ficar pequena por conta do diagnóstico. Sim. Né? Então, descobriu, fez o exame, tem hérnia, show de bola. A primeira coisa que você tem que saber,
tem cura. E a cura não é aquilo que você vê na imagem. Porque, por exemplo, você, nós temos hérnia. Se a gente fizer um exame agora, talvez ela não regrediu. Sim. Mas você faz treino, você não tem limitação nenhuma, assim como eu. Eu acho que a cura é isso, é você não se limitar pelo diagnóstico, é você não ficar em busca de fazer novos exames para ver se a hérnia regrediu. Não é a cura de não ver mais a hérnia, é a cura de não sentir mais que ela faz parte do teu cotidiano. De superar o diagnóstico. Que ela não te limita. De não te limitar, de fazer o que você gosta. Mas respondendo a sua pergunta, Domingo, principal sintoma, dor espalhada. Se a pessoa tiver dor espalhada e associado a isso, ela tiver rigidez, limitação, vou dar exemplos práticos do dia a dia. Sentou um pouquinho, vai levantar de uma cadeira, fica emborcado para frente, quase não consegue ficar reto. Esses são os sintomas clássicos de uma hérnia de disco. Aí, numa crise mais aguda, pode dar choque. A pessoa, por exemplo, quem está aí assistindo, a sensibilidade da perna pode ser que do lado que dói, que tem a dor espalhada, a sensibilidade está diminuída, uma perda de sensibilidade, uma fraqueza, às vezes sente a perna. E a fraqueza nem sempre ela vai ser identificada, por exemplo, eu manco ou qualquer coisa do tipo. Às vezes, minha perna está pesada. Então, por exemplo, caminhei, senti que a perna ficou pesada de um lado. E aí, associado a isso, tem esses outros sintomas, é muito provável que tenha uma hérnia de disco. Sim. Você tem horário livre depois do podcast? Vamos fazer um atendimento ali. Eu vou ficar aqui até amanhã, você que manda. Mas eu tô falando sério, porque recentemente eu tava com uma dor lombar e quando eu fico muito tempo sentado e quando eu vou levantar, eu levanto e fico parecendo uma letra C. Ele tá todo torto. Até voltar. Mas eu nunca pesquisei hérnia de disco, eu nunca tive. Você tem depois algum vídeo, ter, né? Eu acho que a gente podia colocar pra Raquel a maneira como que você faz o atendimento. Porque eu acho que as pessoas que estão em casa não devem falar assim, gente, como assim? Ele vai conseguir a distância ou através de cursos, que você tem cursos online também. Sim. Você tem curso só pra profissionais ou você tem cursos também pra pacientes? Tem pra curso... quem quer? Tipo, leigo. Pra pacientes. Eu tenho a hérnia e quero fazer um curso pra aprender. Tem. O programa, o método hérnia de disco sem dor, ele foi pensado pra paciente. Isso é incrível. Porque, gente, de verdade, assim, eu tenho, graças a Deus, né, acesso, realmente foi o que ele falou. Eu tenho ótimos profissionais que sempre me acompanharam, mas chega num momento que, às vezes, você tem que ter alguém específico e aquela metodologia que vai servir pra você, né? Eu sempre falo isso, na medicina não é uma ciência exata, a nutrição também não é exata. Então, a gente tem vários caminhos pra chegar em um lugar. E o lugar é o quê? A cura do seu paciente ou que ele tenha qualidade de vida. Sim. Cada um tem uma visão, uma experiência, né? O que já passou. E aí, por isso que, às vezes, um caminho para um paciente não dá certo, mas para o outro pode dar. E foi o que aconteceu comigo. E ele realmente, eu falo assim, ele curou minha hérnia de disco à distância. E foi rápido. Isso que foi o mais incrível. E eu queria até te agradecer aqui, porque pessoas como você que tem uma visibilidade maior... permitir com que a gente exponha a sua história, porque imagina a situação de uma pessoa que está com dor há 3 anos, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa esses dias. Você lembra da mensagem que eu te mandei quando a gente terminou o tratamento, né? Lembro. Eu fiquei assim, foi isso? Eu falei, gente, eu desacreditava no começo. Eu falei, não é possível, mas eu vou dar um voto, porque o cara estuda pra caramba, é muito bom. E eu falei, eu vou atender ela até ela ficar boa, pra ela ver que funciona. Mas também estava ferrado se não funcionasse. Tava frito, meu amigo. Brincadeira. Mas eu fiquei muito emocionada mesmo, porque o nível que eu tava, e é aquela coisa que, assim, dependendo do profissional que a gente vá, até mesmo médicos mesmo, e não é nem por maldade, volto a dizer, é a cabeça de cada um. Muitos já indicariam a cirurgia, ou, não, você tem que fazer repouso. Sim. Esquece, você tem hérnia, então agora você vai ter que fazer fisioterapia e vai mudar a atividade física, você vai fazer hidroginástica, não sei o quê. Se eu falar... Começa a limitar a vida da pessoa. Se eu falar pra qualquer... eu falasse, eu faço treino, eu treino todos os dias, uma média de 8 treinos por semana, porque eu faço Muay Thai 3 vezes, musculação 5 vezes e tal. Todo mundo ia falar, não, então é excesso de treino, para de fazer treino com tanta força e tal. E eu não me conformava com isso. Eu falei, não, deve ter algum jeito, que minha cabeça tá boa. Esse inconformismo, ele é muito saudável quando você busca ajuda. Porque imagina chegar pra você e falar assim, Érica, a atividade física que você pode agora é Pilates, só isso. Não. Ele me viu quando eu operei, eu tive hérnia umbilical, outra hérnia, eu fiz 3 hérnias. Eu falo que o meu cirurgião fala, nossa, você era o, entre aspas, o sonho do residente, né? Que eu tava com hérnia. Tinha que chamar hérnica. Ai, gente. Mas isso é ótimo pra vocês verem que eu não me defino por um diagnóstico, nada me para. Eu tava com hérnia umbilical, epigástrica e inguinal, tá? E aí eu fiz uma cirurgia robótica. É bom falar isso, que não é só hérnia de disco, né? Tem outras Mas hérnias. aqui a gente tá falando de hérnia de disco. Aí a gente fez robótica
E aí fez 2 anos. Agora, 2 anos. 2 anos da 2 robótica. anos em julho. E eu tive que ficar sem treinar, imagina. Eu imagino. Pra minha cabeça. Eu posso imaginar. Maravilhosa. E existe algum fator de risco para desenvolver a hérnia, como atividade física muito intensa, alguma coisa do tipo? E outra pergunta é, existe como prevenir? Sim. Por exemplo, a pessoa que não tem nada, tem lá os seus 25, 30 anos de idade, não tem dor lombar, não tem nada. Ele deve fazer algo para prevenção Pra no cuidar da futuro, coluna. já que 50% acima dos 40 anos terão? Seria interessante a gente prevenir, né? Tá. Primeira coisa, causas multifatoriais. A gente sabe que a carga genética, ela influencia muito. Tem mesmo fator genético Tem. para hérnia? Do ponto de vista de meu disco é mais fraco. O material do seu disco pode Sim. ser mais fraco. Isso não significa que você vai ter dor ou que você não vai conseguir fazer qualquer coisa da sua vida. Tá. Mas o material do seu disco, ele pode ser mais fraco. Aí vem Aí questões... associado a fatores de hábitos de vida, cigarro, né? Enfim. obesidade, sedentarismo, aquilo que a gente já sabe, né? Mas praticamente isso. Em questão à prevenção, o que a gente sabe hoje que previne é exercício físico regular. Você fazer um exercício físico que você gosta, com regularidade, isso é muito importante. Isso a gente não gosta de nenhum. Né? Faz. Aí é o que você De qualquer menos jeito. odeia. É o que você menos odeia. Falando em exercício físico, exatamente isso. Eu até falo pra quando meus pacientes vêm, ai, mas doutor, eu odeio, não sei o que e tal. Eu falo assim, gente, você paga imposto felizão da vida? De jeito Se a gente ninguém, morasse na né? Suíça, talvez sim, né? Porque lá a gente vê o retorno, né? Lá o imposto é altíssimo, mas eles têm tudo. Aqui a Depende, gente... né? Quanto mais imposto você paga, mais você tá ganhando, né? Também é bom. Quer pagar muito imposto. O que eu dei, boleto, coisa... A gente fala, adultos vão fazer coisas chatas, essa é a vida. A gente não vai fazer tudo que a gente gosta, só que a gente tem que saber o que a gente quer fazer, né? Você vai viver o seu futuro dependendo daquilo que você faz hoje. Então não adianta você querer ter saúde, tá com 80 anos correndo na praia, se aos 30 anos você tá sentado o tempo inteiro, obeso, sobrepeso, não se cuida. Quando eu chegar no final da minha vida eu penso. Não, quando você não tiver mais com saúde, você não tem como pensar em saúde. Vocês estão falando isso aí, eu até lembrei. Esse dia eu tava correndo, né? E eu gravando um stories, eu falei, gente, vocês acham que eu tô correndo na rua? Quem que é louco de pôr um tênis no pé por sã consciência e sair correndo na rua? E eu correndo, aí eu falo, eu tô aqui pegando minha filha no colo. Eu tô aqui atendendo até meia-noite muitos pacientes sem dor nenhuma. E eu fui dando os motivos, os significados de eu estar correndo. E aí eu falo assim, a questão é você começar a colocar o significado certo naquilo que vai te dar um retorno. Sim. E começar a colocar o significado certo também naquilo que está te prejudicando. Aí eu dou o exemplo de quem toma muita medicação para dor, né? Sim. Porque às vezes a pessoa põe o significado, estou saudável, estou me curando no medicamento, exercício é ruim, quando eu faço eu fico dolorido. Então Sim, é uma quando eu troca faço, de dói. significado. Acha que o exercício é que tá causando. Perfeitamente. Sim. E até o corpo adaptar, sim, o exercício ele vai doer, vai ser desconfortável, mas é porque você tem que dar a chance dele ficar menos desconfortável. E é com Sim. o treino, é com a resistência, ganho de Esporte também, condicionamento. independente. Não, a gente tá falando aqui por musculação, mas qualquer esporte também é bem-vindo nesse ponto. Qualquer esporte é bem-vindo. Não tem, por exemplo, a Érica tem hérnia, eu tenho hérnia, você tem hérnia. A Érica, ela tem que fazer tal esporte. Não, é o esporte que você gosta. Por quê? Fazendo o esporte que você gosta, você vai ter regularidade, você vai liberar mais substâncias benéficas, anti-inflamatórias no seu corpo, entendeu? Eu faço xadrez, Lubrificar, que aí não tem risco né? nenhum. Joga Lubrificar xadrez, as é articulações. tranquilo. Lubrificar, que é super importante, hidratar o hidratar disco, o a disco. nutrição do disco. Aí vem uma grande crença, né, que não pode impacto. Mas o que seria esse impacto, né? Porque, por exemplo, já tem vários estudos mostrando que a corrida, o disco de corredores, inclusive de longa distância, ele é muito mais forte do que o disco daquela galera que não corre, por exemplo, entendeu? E essa também é a visão do macro. Olha só, eu tive uma paciente, peguei recentemente, ela tá entrando na perimenopausa, engordou tipo uns 25 quilos nos últimos anos, tá super triste. E ela sempre foi muito esportista, ela sempre fez atividade física e ela amava correr. E aí ela teve uma degeneração, tava com condromalácia e tal, dela foi em um ortopedista que falou, esquece, você não pode correr nunca mais na sua vida. E eu acho muito complicado esses diagnósticos assim, né? Nunca ou sempre, né? Uma coisa por um período, óbvio. Por um período a gente às vezes tem que fazer adaptações. Só que aí aquilo pra ela foi uma verdade tão absoluta que aí ela perdeu o prazer naquilo, não conseguiu mais voltar e tudo ela tinha que limitar. Não, também musculação você não pode. E aí eu já tenho uma outra visão, eu falo pelo contrário, eu acho que a gente tem que adaptar o treino certo, sem sobrecarregar aquela região, mas fortalecer inclusive a musculatura, porque se você não tiver músculo, como que você sustenta o teu corpo? E principalmente, que foi aquilo que a gente fez,
que eu chamo de desobstruir a coluna. Porque você lembra, você tava até treinando, né? Mas estava treinando com dor. Sim. E quando a gente acha um movimento específico, eu lembro direitinho, você tava, acho que dentro de uma loja, não foi? Você tava num shopping, e aí deu a hora do movimento, você passou uma mensagem para mim, Gustavo, fiz o movimento aqui, aliviou muito. Sim. Então você percebe a hora que encaixou ali, né? Sim. Que encontrou de fato a direção de movimento. Sim. Se você tem muita, aí eu vou pegar um gancho que o Domingos falou ali, que vai ser muito interessante para quem tá vendo, porque tem muita gente que, igual disse, tem uma dor que a gente pode chamar ela que é uma dor que ela não é do mal, e tem uma dor que você tem que parar. Quem tá fazendo atividade física e tá sentindo dor que espalha, e depois da atividade física a pessoa, por exemplo, manca, fica 1-2 dias prostrado, e a dor, por exemplo, antes estava só na lombar e depois espalhou, essa dor você tem que desobstruir sua coluna antes, que é fazer aquele processo que a gente fez, que eu ensino no programa, por exemplo. Agora, se quem tá aí assistindo tem hérnia de disco e sente uma dorzinha só na lombar, e essa dorzinha alivia, cara, você não precisa de parar o que você tá fazendo. Por que eu tô falando isso? Porque eu criei um nome para representar uma figura que não é uma figura de uma profissão e nem de alguém, mas eu falo que é o Dr. Zé Terror. Quem que é o Dr. Zé Terror? É aquela notícia do site que você vê e te coloca medo, aquele fisioterapeuta que você vai e o cara fala que você tem que ir lá sempre porque as coisas estão fora do lugar e de alguma maneira aquilo te causa medo. Sim. Se você lê alguma informação, qualquer coisa que te causa medo, a gente chama isso de efeito nocebo, né? E isso te prejudica a fazer uma prática de atividade física, a gente tem que desconstruir isso, senão você não vai voltar a fazer aquilo que você gosta. Sim. Nós, profissionais da saúde, o que a gente fala, vocês sabem disso, impacta demais na vida do paciente. Sim, claro. Então, por que não estudar, né? Estar atualizado para poder passar a informação certa de fato? Sim, é isso como aconteceu com essa minha paciente. Ela, por um problema no joelho, agora ela tá com vários outros problemas. Foram 25 quilos, ela tá pré-diabética, com risco cardiovascular, homocisteína super alta, aumenta risco tromboembólico. Então, assim, por isso que eu sempre falo, né, da gente ter essa visão macro 360 do paciente, porque a gente tem que, não pode, para resolver um problema, estragar o paciente por completo. A gente tem que tentar achar caminhos que a gente vai resolver um problema, mas mantendo a saúde. Não tem como dizer que uma pessoa sedentária vai ter saúde. Isso é impossível, é impossível. E voltando à parte da agora, eu quero falar ainda da hérnia, porque eu me interessei, porque eu acho que eu tô com hérnia, eu quero ver isso. Agora, a consulta a gente faz em off. Eu quero saber, exames. A pessoa, para o diagnóstico da hérnia, ela precisa fazer algum exame ou o diagnóstico ele é puramente clínico? Ou seja, através dos sintomas, através de uma avaliação do fisioterapeuta, ele pode falar, ó, isso aqui é hérnia, nem precisa fazer o exame, como você mesmo disse, não é a imagem que vai definir o que está acontecendo. Sim. Ou não, a gente tem exames complementares que devem ser realizados. E uma pergunta complementar essa. E quando essa hérnia ela é cirúrgica? Porque aqui a gente está falando de todo um tratamento conservador, prevenção e tudo mais. Mas e as pessoas que precisam operar? Por que precisam operar e quando precisam operar? Sim. Para você confirmar que você tem hérnia de disco, ressonância magnética. Mas o fato de fazer ressonância magnética não vai te dar um prognóstico, não vai falar se o seu caso vai recuperar rápido ou não vai direcionar o tratamento, aí que vem um grande paradoxo, né? Então, eu acho que todo mundo que tem dúvida, cara, faz um exame para você saber se você tem. Escolha um bom profissional que não vai te aterrorizar, te passando o diagnóstico e, principalmente, se torna maior do que o diagnóstico, porque é difícil você pegar uma imagem. Imagina, você pega uma imagem, você deve ter lembrado, pô. Sim. Eu não fiquei aterrorizado porque eu estudo sobre. Sim. Mas eu voltei de uma viagem, eu já tive umas 4 crises de coluna. E agora, como eu tô falando muito para quem tem hérnia de disco, eu falei, cara, eu vou fazer um exame de imagem. Eu tenho 37 anos. A probabilidade de eu ter uma hérnia de disco é muito alta. E eu vou passar um pouquinho na pele da pessoa, eu vez ou outra sinto uma dor, sei me tratar, mas eu vou lá fazer esse exame. E eu fui e fiz, vi a hérnia, pô, eu que sou entendido, a gente dá uma assustada. É muito difícil você não alterar o seu comportamento depois que você pega o diagnóstico. Sim, porque aí você fala, ai, tá vendo? Agora cara, você tenho. viu o negócio. Então, mas assim, aí eu acho legal nisso, por exemplo, a pessoa faz, só que também saiba com qual médico você vai passar. Perfeitamente. Sabe por quê? Porque se você vai para um médico que só tá focado em uma lesão, ele vai te
te parar a sua vida. Agora, por exemplo, um médico do esporte, porque imagina você pega um atleta de alta performance. Sim. O cara, ele não pode se dar o luxo de nunca mais voltar a treinar, nunca mais jogar, ou não sei o quê. Então, geralmente, quem trabalha com esse tipo de profissional já tá tem voltado que recuperar, mais... entendeu? Então, por isso que a gente tem que procurar o profissional certo. Você quer ir no ortopedista, você quer um fisioterapeuta, então procura alguém que já segue essa linha, porque eles estão preocupados não só em tratar o problema, mas em voltar a pessoa para a vida normal. Para a vida normal, que é não ficar... Você fala muito disso, né? O diagnóstico não te define, não te né? define, você já falou isso. exato. É muito sobre isso, né? Cara, você tem todo o direito de fazer um exame, mas saiba, inclusive tem estudos que mostram isso, que tem pessoas, inclusive pessoas que fazem exames, elas têm mais chances de desenvolver dor crônica, porque altera comportamento, porque altera, gera um comportamento de medo, de evitação. E aí é o que eu falo muito, pô, você tem 23 discos, cara. Às vezes chega paciente lá para mim com o exame, né? Tipo assim, 20 linhas de laudo e uma hérnia de disco, a coluna bonitinha. E a pessoa com medo, muitas vezes limitada, já tá não sei quantos anos sem fazer nada com dor. Aí eu viro assim, pô, você tem 23 discos, cara. Você tá focado em um. Cara, você tem... Aí eu conto as linhas, eu vou pontuando. Você tem 19 linhas aqui falando que sua musculatura tá preservada, que não tem nada na caldequina, que blá, blá, blá. Aí tem uma linha falando que tem uma hérnia de disco, você tá se limitando a isso, cara. Então eu pego muito nessa... E não é um papo motivacional, é porque a pessoa... Ela fica descrente. Por quê? Porque fez tudo que o médico mandou na verdade, e tá com dor. Esse diagnóstico vira a muleta dela. Vira muleta pra muita coisa. Não, aí pega muita um coisa. Domingos Mantelli da vida, que já não gosta. Não, você direto. Eu vejo eles às vezes treinando. Ai, não. Meu amor, treina ombro. Ai, não, meu ombro não posso, porque não sei o que, porque eu tenho não sei o que, não sei o que lá. Ixi, eu não sei se vou atender esse paciente. É desculpa. Tá frito. Eu tô vendo se eu arrumo uma cirurgia de coluna pra eu ficar um aninho ali sem precisar treinar. Me livre, credo. Tem muita gente que ia no hospital, que o pessoal ia pra querer encostar e tal. Eu, por atender... É muito comum, né? É muito comum. Mas, obviamente, que tem aquela pessoa... Cara, o cara quer voltar a viver de novo. Sim. E já fez bons tratamentos, já investiu, tá descrente. Você tem que entender além da imagem ali. Bom, tem que fazer exame para saber se tem hérnia. Não precisa de fazer exame para você ficar sem a dor. Os sinais que eu falei já são sinais característicos de uma hérnia. Tanto é que dá para fazer o exame clínico, teste de Laseg, slump, onde dói, o que piora, o que melhora. Você já sabe se a pessoa tem hérnia. Qual foi a última pergunta? Cirurgia. Cirurgia. Existe algum caso que a hérnia, você pega o exame e fala assim, não, isso aqui é cirúrgico. Isso aqui nem adianta eu tentar nada clínico, esse caso já tenho que indicar cirurgia. Existe isso ou não na hérnia? Só se for fratura. Tem E a compressão? Porque às vezes ela pode estar com uma compressão muito intensa, né? Mas assim, olhando para o exame, fratura. Agora, pegando o exame e associando a clínica e a síndrome da caldequina. Que é aquela pessoa que começa a fazer xixi e cocô na fralda. Tem gente. Sim, começa a não ter controle de De nada, não tem mais ereção. Anestesia em cela, que é essa parte mais interna da coxa. É raríssimo. 0,05%. É raríssimo. Mas tem. Esses casos, a cirurgia vai salvar. A pessoa faz a cirurgia, vai fazer um bom tratamento de reabilitação, vai aprender a movimentar, desobstruir a coluna, ela vai voltar, na maioria das vezes, a fazer o que fazia antes. Se for diagnosticado rápido também, né? Sim. E é o diagnóstico clínico, porque muitas vezes a pessoa tem uma síndrome da caldequina antiga na imagem e ela não tem sintoma nenhum. O corpo humano é incrível demais. Ou seja, a maioria das hérnias você consegue, não vou dizer reverter, mas devolver qualidade de vida para a pessoa sem necessidade de um tratamento cirúrgico. A grande maioria. A grande maioria. E uma coisa agora puxando sardinha para o nosso lado. Gestantes têm maior possibilidade de ter? Obviamente a gente sabe que com o crescimento da barriga ela vai ter uma sobrecarga, aumenta o peso, muda o eixo gravitacional, muda a postura de pés, a passada, a coluna curva, faz uma lordose. Isso são fatores de risco para a predisposição de uma hérnia se ela já tiver alguma fragilidade, alguma coisa do tipo, ou não? Não é fator de risco. Não é fator de risco. Não, e nem quer dizer que se ela já tem hérnia, ela vai ter dor, vai piorar se engravidar. A gente vê que tem, vocês sabem disso, tem uma incidência muito alta de dor lombar, principalmente dor lombar na gravidez, por questão de barriga, né? O desvio do quadril, né? Desvio do quadril. Que é importante falar sobre isso até pacientes que querem, né, além de aliviar a dor durante a gestação, a fisioterapia pélvica, também para trabalhar o períneo, mas também
por exemplo, um osteopata durante a gravidez faz um trabalho incrível do alinhamento do quadril, porque muitas vezes atrapalha a descida do bebê e a rotação do bebê para um trabalho de parto, porque a pelve dela está rodada. E aí você alinhando essa gestante descomprime, acaba ficando sem dor e ajuda inclusive para o parto. Ajuda. E geralmente eu vejo que a dor lombar, que a maioria das gestantes sentem, principalmente no final da gestação, é muito mais relacionada com a lordose que ela cria, não é? Sim, Ela- é bem relacionada com a lordose. É bem relacionada com a lordose mesmo. Tanto é que tem exercícios específicos para grávida e normalmente, não é regra, mas geralmente esses exercícios é a grávida inclinando para frente, fazendo a reversão da lordose. Voltando ao normal. A Carol, minha esposa mesmo, ela teve uma gravidez, graças a Deus, sem dor. Mas antes da gravidez, aí entrando um pouquinho em prevenção, o que vocês podem fazer? Cara, faz atividade física, obviamente com a liberação, né, da equipe, dos médicos que estão acompanhando. Tá liberado para fazer atividade física? Faz, que vai te ajudar demais. Então a Carol andava de cócoras. Eu lembro direitinho, a gente numa viagem, ela fazendo exercício no banco do aeroporto, que eu passava os exercícios para ela. Então isso pode ser um grande diferencial de você ter uma gravidez mais tranquila, Sim. né? Ou de você não desenvolver dor pós-gravidez, porque eu acho que até 1/3 tem a dor dita, vamos dizer que é normal da gravidez por Eu não tudo gosto nem da que palavra normal, eu envolve. falo comum. Comum, porque dor não é normal, né? Mas Exato. comum. Exato, comum. Só que tem mulheres que elas desenvolvem a dor persistente, eu acho que até 1/3, um ano depois de ter tido o filho, ela fica Pode com ter dor. Então, ter esse cuidado, o ideal seria antes, durante e depois, após, né? sim. É fundamental. A gente sempre indica a todas as gestantes acompanharem com fisioterapia, é super importante. Para tudo, não só para o preparo para o parto, né? Mas também para essas prevenções de dores, mobilidade, o Sim. pós-parto, tudo, né? Super importante. Sim. Eu acho muito legal, muita coisa. E o que você gostaria de deixar, assim, de recado, principalmente porque eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente, muitas pessoas falam, nossa, mas eu tenho hérnia, mas, eu acho que eu tenho que operar, ou eu tô limitada, ou eu vou fazer exercício e sinto dor. Se quiser dar um recado aqui, ó, nessa câmera, pra quem passa por isso, você que já acompanhou tantos milhares de casos, né, e tem mudado a vida de tantas pessoas. A mensagem é: você pode viver uma vida sem dor. Isso não é motivação barata. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Eu sou um cara que eu fico assim, eu me envolvo bastante com a história dos pacientes. Eu chamo até de superadores, né? Sim. Porque, de fato, é um processo, uma jornada de superação. Mas eu queria muito que você que tem hérnia de disco aí, que está vendo a gente, para que você não fique descrente. Eu sei que você está sentindo dor há muito tempo, eu sei que você já fez tudo que seu médico pediu, você já fez todos os exames, tomou todos os remédios, mas tem solução sim. Eu já peguei casos de 10 anos, a gente pega casos de pessoas que têm acesso a bons tratamentos, às vezes são ajustes finos, mas a gente está na missão de dar acesso. A bandeira que eu levanto é que todo mundo tem a condição de ter acesso a um bom tratamento. Sim. Por isso que eu fui me capacitar para, cara, como que eu posso sair das minhas quatro paredes aqui e expandir isso para mais gente? Sim. Descobrir o exercício. E é incrível mesmo, porque ele faz uma prescrição, né, pra gente. Então eu lembro que nossa primeira consulta, depois você me mandou um receituário e tinha lá, de tantas vezes repetir, de tais horários, e aí ele E ela eu certinho, fui, né? bom, Fazendo certinho. Né? Eu falo, gente, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço, não é de pau. Parar com isso, porque muitos profissionais da saúde fazem isso, né? Sim. Atendem bem todo mundo, entregam tudo para os outros, mas não vivem aquilo. E eu não Perfeitamente. posso ser assim. Não foi esse compromisso que eu fiz. A nossa vida ela é muito preciosa pra gente viver de qualquer jeito, né? Quantas pessoas estão hoje, neste momento, entubados no hospital, passando por um processo de tratamento de quimioterapia, câncer, enfim, milhares de coisas. Então, se a gente tá aqui, gente, com saúde, a gente tem que valorizar. E não adianta, a gente vai prestar conta. Então, hoje, com tanta informação, eu ainda não me conformo. E é bom não ser conformada, porque isso ajuda a gente a querer mudar a vida das pessoas. Com as pessoas que simplesmente negligenciam a saúde. Porque o corpo ele é muito inteligente. Ele vai dando sinais ao longo de uma vida inteira. Ninguém adoece do nada. Do nada eu infartei, ou do nada. Não, gente. São sinais o tempo todo. Então, é o sono que às vezes não tá bom. É o seu intestino que não tá funcionando direito. É uma dor que aí você, não, vou tomar um remédio pra passar. Só que você não tá resolvendo o problema. Você tá simplesmente fazendo uma maquiagem ali naquela dor, não viver com qualidade, tá sempre mal-humorado, irritado, o intestino que não funciona, distensão gasosa, enfim, tantas outras coisas que acontecem mostrando que o nosso corpo não tá bem. Queda de cabelo em excesso, sonolência, já acordar cansado, não
dá pra normalizar isso. E aí, o que as pessoas fazem milagrosamente? Ah, não, então se eu tenho um problema pra dormir, eu vou lá e toma um remédio remedinho. pra dormir. Ah, eu tô com dificuldade de ereção, vou lá e compro um remédio, então, direto pra melhorar a ereção. Ah, eu não vou no banheiro, então eu vou me entupir de laxante. Você não está cuidando da sua saúde, não adianta. E uma coisa que eu falo muito... Não tá limpando a água do aquário, tá dando remédio pro peixe com água suja. Exato. Boa. E é o que eu falo sempre, se você não arranjar tempo pra você investir na sua saúde, você vai ter que arranjar tempo pra gastar na doença. E é fato. A gente escolhe o que você quer fazer. Eu prefiro investir na saúde. Investir na saúde, ter qualidade de vida. Aquilo que depender de mim, eu vou dar o meu melhor. Óbvio, Deus me livre, eu atravesso a rua, eu sou atropelada e morro, não dependeu de mim. Mas por conta de doença cardiovascular, obesidade, sobrepeso, ter hipertensão, ter diabetes por uma questão alimentar ou comportamental, hoje o que mais mata dá pra gente prevenir. E as pessoas ainda não entenderam isso. Eu fico, você falando aí, eu pensando que muitas pessoas falam, eu estou esperando o milagre de Deus, né? Mas Deus já fez o milagre. O milagre é você. Pô, você vai estudar a gravidez, a gestação, cara, é um milagre, Sim, cara. tanta coisa que poderia acontecer. Só que você tem que agir. A mesma coisa é, eu estou com dor. Você tá esperando o milagre sentado? Não é assim. Você tem que ir de encontro ao milagre. Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena. Fala, tá bom, mas pelo menos joga. Você não se mexer, não dá, né? Eu acho que nós somos grandes guias e testemunhas do quão Deus é um designer perfeito. Porque o corpo humano é perfeito. O corpo humano é perfeito. Quando você pega e estuda o que é uma gravidez, uma gestação, aquilo lá é loucura. Quando você pega uma pessoa com uma hérnia de disco e fala, essa pessoa não sente nada. Ela faz tudo da vida dela e não sente nada. Então, eu até repito falar que eu acho que a gente tem uma missão muito grande, porque nós somos guias. E testemunhos, eu sou aficionado no poder que um corpo tem de se curar. Eu lembro daquele dia você falando da viagem, eu lembro que você estava indo para o restaurante, eu não vou esquecer. Você falando, sabe, já estou aqui sentada há tanto momento, não tolero mais ficar sentado, vou ter que ir embora. Eu não estava conseguindo andar no carro. Eu lembro que a gente tô indo para o restaurante e o carro está incomodando. O carro está incomodando porque a estrada era meio de terra. E eu ficava tipo, com o olho cheio de lágrima e querendo curtir minhas filhas e não conseguindo por conta de dor. Isso não é vida. Você não poder conseguir segurar seu filho no colo, ou teu filho querer subir no brinquedão e você, não consigo, filho, porque eu tô com dor nas costas. Eu até brinco, né? O problema da gente engravidar depois dos 35, gente, não é só reserva ovariana, é a coluna. É a reserva energética. Porque as crianças querem que a gente brinque, lógico, é muito mais gostoso a gente brincar junto do que só ficar olhando. E aí muitos pais, infelizmente, não conseguem mais brincar com os filhos por uma questão física. Porque é muito comum. Porque não consegue subir numa árvore junto com o filho. Não consegue sentar no chão. Não consegue sentar no chão. Pôr o filho aqui no pescoço para andar com ele. Tem pais que não conseguem sentar no chão. Isso é muito comum. Se a pessoa não faz por ela tem que ter um porquê mais forte. Que seja brincar com seu neto, com seu filho, mas cuida do seu corpo. Sim. É isso. Foi muito bom. Olha, dá pra gente voltar mais vezes, né? Vamos voltar. Tem muito papo. A gente ficou aqui 1 hora falando só de hérnia de disco. Imagina que não tem de coisa pra gente abordar ainda. A consulta é meia-noite? Eu volto aqui depois dos 5 podcasts que vocês têm que gravar. Podcast pra gravar, depois a gente faz a consultinha. O que a gente quer passar pra vocês, gente, não percam tempo pra investir na sua saúde. Não se limitem a um diagnóstico, seja de hérnia ou de qualquer outra doença. A gente fala tanto de endometriose, né? Tantas mulheres que falam, nossa, minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu descobri tal coisa. A gente sabe, a gente quer ir no médico, todo mundo queria ganhar só a estrelinha, né? Nota 10, tudo bem. Mas a gente sabe que a vida não é assim, todo mundo envelhece, a gente tem mutações, as nossas células passam por dificuldades, por mudanças, mas a gente não precisa se limitar, né? Nós não somos um pedaço de exame, uma ressonância, uma imagem. Nós somos muito mais. Então vamos fazer o nosso corpo. E quando a mente tá alinhada para isso, faz muita diferença, né? Da gente acreditar na cura e a gente ir atrás da cura, né? Porque eu falo para os pacientes, me ajude a te ajudar. A gente sabe muitas vezes o caminho, mas tem gente que às vezes joga contra a própria vida. Então, vamos se unir pra gente se ajudar. Já pode brifar com a Raquel uma nova data pra gente bater papo. Vamos sim. Vamos e vocês que estão assistindo, deixem também os comentários o que vocês querem. Que assunto relacionado a essa parte vocês querem ouvir? O que vocês querem saber? Quais são as dores que vocês têm no corpo? Não da alma, do corpo. Pra gente entender e poder ajudar vocês. De repente eles mandam algumas coisas interessantes pra gente, né? Além de hérnia, hoje você atende mais coisas ou você ficou bem mais focado só na parte de hérnia? Eu tô focando só em hérnia. Tá. Eu acho que tem muita gente para ajudar que tem o problema. E hérnia de disco, eu costumo dizer, você até comentou em algum momento, ela é uma porta aberta para outros problemas. Para outros pepinos. Tem um livro que se chama, só rapidinho, eu acho que é a única coisa, eu não me lembro o nome do autor,
Mas sempre tem uma única coisa que se a gente fizer, todas as outras se tornam mais fáceis, né? Como se fosse aquele efeito dominó. Tem uma pecinha e para muitas pessoas que hoje tá com depressão, tá com ansiedade, tá obesa, tá tanto de coisa, essa única coisa era a pessoa ter um comportamento novo em relação ao diagnóstico dela. Sim. Então, por algum motivo, ela desenvolveu medo, ela parou de fazer as coisas, aquilo que ela fazia, ela gostava muito, ela fica triste. Isso desenvolve um efeito bola de neve. Sim. Então, é uma bandeira que eu tô levantando. Cada dia mais eu quero ficar focado nisso. Porque eu sei que tem muitas pessoas boas cuidando de outras coisas. Deixa eu focar na hérnia de disco. Eu acho que a missão aqui ela vai ser desafiadora, mas vai ser muito recompensadora. Ai, e eu agradeço pessoas como vocês que vêm aqui dar microfone pra gente poder estar falando. Vocês são muito especiais pra mim. E estar aqui, vocês podem ter certeza que é um grande feito pra mim. Que bom, fico feliz. Quero mandar um beijo pra Carol, a esposa do Gustavo, que mandou até presente, ó. Amei, viu? Vou usar no próximo treino. Ganhei até Harry Potter, pessoal. Cara, e acertou uma coisa que eu não tinha, hein? Eu pensei que eu não ia acertar. Isso é raro. Isso é coisa rara, coisa rara. Muito bom. Deixa suas redes sociais pro pessoal. Dr. Dr. Gustavo Guiotti, Guiotti. Entra lá, começa a seguir tudo sobre hérnia de disco, dicas, orientações. O link pro seu curso tá lá também? Tem tudo lá, as tem informações? Um linkzinho na bio. Lá na bio tem outros links relacionados a cursos, mentorias. Hoje a gente também tem a vertente para treinar profissionais, Isso, né? porque é ótimo, porque dá uma super ajuda para quem já é da área, já é fisioterapeuta, Sim. já faz um trabalho de hérnia, mas sempre que a gente puder agregar, gente, sempre o foco é no paciente, Sim. né? Eu falo, antes do nosso sucesso profissional, o sucesso é do paciente. Sim. A gente só vai ter sucesso se o nosso paciente tiver sucesso. Sim. Se o paciente ficar sem dor, se ele ficar com qualidade de vida, é isso que importa. Entra lá, vou fazer até um destaque daqui a alguns dias, especial para gestante. Quem Legal. tá olhando aqui, vou pôr lá no perfil, vocês entrem lá que vocês vão aprender muita coisa. Legal. Obrigada, uma salva de Obrigado, uma palmas. salva de palmas. Foi fenomenal. Até a próxima Obrigado, vez. gente. Gente, toda quinta-feira, assunto novo aqui no MantelliCast. Esperamos vocês. Pessoal, volto a dizer, deixa os comentários, se inscreva no nosso canal, @MantelliCast, @MantelliCast Cortes no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em todas as plataformas. A casa é sua, todas as quinta-feiras, 8 horas da noite. Entre e seja bem-vindo. Valeu? Beijo, até a próxima! Obrigada. Você vai fazer o seguinte agora, faz 5 repetições de pé, estendendo para trás, forçando a coluna para trás. Vai, no limite, tocou no limite, volta. Faz a flexão aí de novo, de pé. Me fala se tá tudo igual estava antes ou se mudou alguma coisa. Tenho mais amplitude. Eu parei de sentir a lombar, só sinto alongamento. Que beleza, show de bola. Senta aí então, doutora.